Primeirão, beleza pura? Primeira aula então da quinta-feira. Vamos falar um pouquinho de apostila, corrigindo então a primeira aula de geologia do Brasil, relevo, estruturas de relevo do território brasileiro, beleza? Então já vou começar aqui compartilhando com vocês a apostilinha. Vocês têm o primeiro exercício que eu até cheguei a comentar na aula passada, geografia no cotidiano. Ao conhecer o perfil geológico do nosso país, conseguimos entender, por exemplo, a estabilidade geológica aqui existente, né? Que nos resguarda de atividades sísmicas de alta magnitude e de processos de vulcão, né, ativo, né, vulcanismo. Esse entendimento também explica a distribuição dos minerais do subsolo, fato que possui grande significado econômico e ambiental. Os estudos geológicos nos permitem ainda reconhecer as melhores localidades para instalar indústrias, extrair minerais, identificar mananciais hídricos, né, como os aquíferos, etc., que podem sustentar as cidades brasileiras, bem como desenvolver técnicas para explorá-la de forma sustentável. Observe o mapa da página 484 e responda. Em que tipo de estrutura geológica o lugar onde você mora está inserido? Então, que página que é essa que nós estamos? Só um minutinho. 487, né? Então, a página que ele está pedindo é 484. Vamos voltar lá na 484. Acho que não é essa ainda, né? 485. Então, o nosso relevo bem parecido, né? Com algumas poucas diferenças, porque nós estamos numa área mais urbana, tal, né? Apesar de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba ser uma área próxima à Serra do Mar, né? Nós estamos numa área que está sendo, pouco a pouco, densamente urbanizada, né? De forma geral. Tá? Então, olhando para esse mapa, então você tem que, se você imaginar que Ribeirão Pires fica nessa região marrom aqui, né? Então, o que é essa região marrom? Uma faixa de dobramento e cobertura de plataforma, tá? Então, nós estamos numa área de uma formação cristalina, né? Um escudo cristalino, que nós chamamos de maciços antigos ou dobramentos antigos, tá? Que caracterizam, então, a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né? Então, toda essa região a leste do Brasil, formada por dobramentos antigos, ok? Se coloque exatamente o que está aqui na apostila, para vocês poderem deixar correto isso, né? E coloca o número da página também, né? No caso já tem o número da página ali, né? Então, beleza. A2. Que recursos minerais possivelmente podem ser encontrados aí, tá? Então, deixo para vocês pesquisarem um pouquinho e depois vocês me falam na próxima aula, por favor. As atividades em sala. 1. A estrutura geológica do Brasil é composta por quais as alternativas, então, estão referentes aqui à estrutura de relevo do Brasil? A alternativa A, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, estrutura geológica do Brasil, escudos cristalinos muito antigos, rochas rígidas e resistentes, ígneas e metamórficas, né, não podem ser sedimentares, tá? Que originaram planaltos e algumas depressões, compondo 1/3 do território nacional, tá? 1/3 dos mais de 8 milhões de quilômetros que o Brasil tem. E a 2, bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou depressões, ocupando cerca de 64%. Então, de escudos cristalinos, nós temos aí 36%, de bacias sedimentares, 64%, tá bom? As outras duas estão erradas, tá? Dobramentos modernos não existem no Brasil, né? Montanhas. E escudos cristalinos recentes não existem, tá bom? A não ser que houvesse atividade vulcânica recente no Brasil, tá? Aí talvez nós faríamos essa discussão. Beleza? A2, estamos falando de localizada na região sudeste do Brasil, a Serra da Mantiqueira ocupa áreas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. De formação antiga. A serra compreende um maciço rochoso marcado por altitudes que variam de 1.000 a 3.000 metros de altitude, se forem picos, né, no caso. Tá? Não são montanhas, mas são picos. Com base no enunciado e nos seus conhecimentos, está correto afirmar que essa região, alternativa D, as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Então, vamos lá. É parte do escudo brasileiro, sendo parte do dobramento atlântico no leste do país. Sim.
Contanto que não fale dobramento moderno, tranquilo. Dobramento atlântico não significa moderno, significa antigo, tá? Seria uma antiga montanha muito velha que já foi bastante erodida, bastante desgastada, tá? E a alternativa 4 representa uma área de dobramento antigo, né, o que eu acabei de falar, o que se pode notar pelo alto nível de desgaste, ou seja, de erosão, né, e pela sua feição serrana, tá? Na página 489, nós temos a análise do mapa. Analise o mapa abaixo e, em seguida, o que se pede. Então, vocês estão vendo aí 3 estruturas demarcadas de relevo, né, do Brasil. Então, analise lá a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Já tem uma legendinha que, de alguma forma, às vezes pode ajudar, né, na resolução da questão. Fernando Roberto Mendes, Arcabouço Geológico, em Guerra, Antônio José Teixeira Guerra. Esse cara, ele contribui muito para estudo de relevo do Brasil, tem um nome específico, enfim, não vou lembrar agora, mas numa outra hora que eu lembrar eu falo, que é um estudo mais aplicado das formas de relevo, né? Quais são as áreas referentes às porções 1, 2 e 3? Então, 1, Planalto das Guianas ou Norte Amazônico, né? Planalto Residual Norte Amazônico. 2, Planalto Central Brasileiro, tá? E 3, Planalto do Leste Brasileiro, tá? Seria então Planalto Litorâneo ou Escudo Litorâneo, escudos do leste do Brasil, tá bom? B, apresente as características gerais dessas áreas, né? Então são áreas com alguma extensão plana, né? As suas bordas são acidentadas, né? Formando escarpas, que são áreas que são declives, né? São acidentes declives. Então, o Planalto termina em um acidente geográfico que nós chamamos de escarpa, tá? E o processo de erosão, ele é maior do que o processo de sedimentação, tá? Perfeito? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa resposta. Avançando aqui. 2. Discorra sobre a posição do território brasileiro na placa sul-americana e explique a consequência. O território brasileiro está no meio da placa sul-americana e a consequência é que nós não sofremos grandes abalos sísmicos, nem temos atividade vulcânica recente. O relevo brasileiro, por isso, é estável, né? Não sofre grandes abalos, e o processo de erosão é muito maior do que o processo, por exemplo, de construção de relevo. Tá? Essa seria a resposta básica da 2 aqui para vocês. 3. As bacias sedimentares correspondem a uma das 3 estruturas geológicas que compõem a crosta terrestre. Caracterize esse tipo de estrutura geológica, destaque a sua importância econômica e apresente 2 exemplos de bacias sedimentares brasileiras. Gente, primeiro, as bacias sedimentares correspondem às áreas mais baixas que estão sofrendo um intenso processo de sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos vindos de áreas mais altas, tá? Essas regiões, elas são recentes, né, comparadas com os escudos cristalinos. São regiões que se formaram no terciário e quaternário, né, nos últimos 65 milhões de anos. Dá para falar que elas ocorreram a partir do Mesozoico, tá? As partes mais antigas, de 250, 200 milhões de anos para cá, e as mais recentes, formando as atuais planícies do Brasil, de 65 milhões de anos para cá, tá? Do Cenozoico, quaternário e terciário, tá? E o que vocês têm que entender? As rochas sedimentares são elas que abrigam recursos minerais energéticos, recursos minerais fósseis, como carvão mineral e petróleo, hidrocarboneto, petróleo e gás natural. Então, essas formações vegetais, essas formações rochosas são importantes para, então, extrair carvão e petróleo, tá? Além de abrigarem fósseis, né? Então, abrigam a possibilidade de estudos arqueológicos, né? Estudos do clima, né? Do paleoclima, o clima da Terra há milhares e milhões de anos atrás. Beleza? Gente, é isso. A continuação dessa aula a gente vai fazer juntos amanhã e espero que vocês tenham compreendido a correção. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp ou na aula, tá certo? Forte abraço para todo mundo.